língua portuguesa do 6º ano e vou iniciar uma aula hoje sobre pontuação. Para que serve a pontuação? Quais são as características da pontuação? Aonde eu devo colocar a pontuação? Por que usar a pontuação? Por que a pontuação ela é uma marcação da nossa fala na escrita? Será que ela corresponde à nossa fala? Se eu souber ler bem, eu vou saber pontuar bem? São questões que nós vamos tentar responder dentro das nossas aulas, ok? Acompanhe aí, por favor. Então, como nós já sabemos, a pontuação ela indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentimentos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Os sinais de pontuação apontam para o ritmo da questão escrita, ou seja, quando eu falo, eu tenho uma entonação, eu tenho uma forma de dizer na língua falada. Agora, na língua escrita, quem vai fazer estas questões de entonação, essa questão relativa aos questionamentos, é a pontuação. Tudo bem? Vamos para o próximo slide ver como que fica. De pontuação. Então, nós temos 3 tipos básicos de pontuação. Os sinais que indicam na frase não foi concluída. Vírgula, travessão, parênteses, ponto e vírgula e os 2 pontos. Então, estes sinais eles indicam que a frase ainda não foi concluída, ou seja, há ainda uma questão do pensamento a ser colocado. Prestar muita atenção. Eu posso usar a vírgula em qualquer momento? Não. A vírgula ela é sinônimo de pausa o tempo todo? Também não. Aonde que eu vou usar o travessão? Qual é a marcação que eu vou ter com relação ao travessão? Por que do uso dos parênteses e do ponto e vírgula e os 2 pontos? Né? São questões que nós temos que ter em mente para, no processo de construção do nosso texto, nós não termos dificuldade para identificar aonde nós vamos colocar estes sinais básicos aí. Bom? Vamos falar um pouquinho sobre os sinais que indicam o término, né, do discurso ou da parte dele. Então nós temos o ponto simples, o ponto parágrafo e o ponto final. Quando a gente fala de ponto simples, é apenas uma pequena pausa e eu vou continuar na mesma linha o meu discurso, né? Quando eu falo de ponto parágrafo, eu finalizei o que eu estava querendo dizer naquele parágrafo, eu já terminei a minha ideia ali, dou um ponto e vou iniciar num novo parágrafo, uma nova construção do mesmo texto, tá bom? E o ponto final, ele é um ponto que nos coloca como final do texto. Né? O texto finaliza ali. Tudo bem? Até aí tudo tranquilo? Então tá bom. Vamos para o próximo slide. Temos aí no slide agora os sinais que indicam uma intenção ou estado emocional. Quais são eles? Ponto de interrogação, né, que indica uma dúvida, ponto de exclamação e as reticências. Né? Então estes são os pontos primordiais aí que indicam a intenção ou o estado emocional da pessoa, tá? Vamos dar prosseguimento. O próximo slide. Dentre estes que nós estamos falando, nós vamos comentar um pouquinho agora sobre a vírgula. Como vocês viram no PET, né? Tem essa matéria no PET de vocês, mas nós temos também aqui um processo um pouquinho diferente sobre a explicação da vírgula. Vamos ver como é que ela funciona. A vírgula. Uma vírgula muda tudo, né? Uma vírgula pode ser uma pausa ou não, tá? Um exemplo. Não. Espere. Um outro exemplo. Não espere. Vamos lá. Ela pode sumir com seu dinheiro. De repente você tem lá na sua conta R$ 23,40, né? Mas se você mudar a vírgula de lugar, você passa a ter R$ 2,34. Ou seja, a vírgula, ela tomou o seu dinheiro. Né? Se você colocar uma vírgula no lugar errado, você pode embananar todo o seu texto, você pode
no momento, entregar a sua herança para uma outra pessoa por causa de um erro de vírgula, ou assumir um crime por causa de uma vírgula, né? Então vamos lá. E ela pode ser também um indicativo de autoridade, lá, autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Tá bom? Então vamos prestar atenção sempre na vírgula, tá? Ela pode nos dizer aonde está o ser, ela pode mostrar para a gente uma questão de pausa ou não, ela pode nos dar dinheiro ou nos tirar o dinheiro, dependendo de como eu vou usar isso dentro de um texto. Então vamos ver isso com muita calma, com muita tranquilidade, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tudo bem? Vamos passar para o próximo slide. Continuando aí sobre a questão da vírgula, né, nós vemos aqui que ela pode ser também a solução para os seus problemas. Vamos perder. Nada foi resolvido. Nesse item aqui, nós podemos observar que aqui nós perdemos, né? Vamos perder. Nada foi resolvido. Mas se eu mudar a vírgula de lugar, se eu colocá-la depois do nada, vamos perder nada. Foi resolvido. Então são questões simples, mas que demandam de nós um certo grau de amadurecimento. Porque nós temos que interpretar e saber dizer certo o que o outro vai ler, né? Pode também mudar uma opinião. Não queremos saber. Então, nessa questão, ele não quer saber. E se eu colocar a vírgula depois do não, vai ficar lá, não queremos saber. Então, aqui ela transforma o texto completamente. Ela faz com que o texto, né, com que a frase, ela tome uma outra proporção de acordo com o lugar onde ela está. Então, ela pode ser a solução de vários problemas ou pode ser a criação de outros problemas. Tá bom? Espero que nessa partezinha nós estejamos ok. Vamos passar para o próximo slide. Se não ficou dúvida, nós vamos passar então para as regras de utilização da vírgula. Então, as principais regras de utilização da vírgula. O emprego da vírgula no período simples, sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Regra 1. Usa-se a vírgula para separar numa numeração os termos com a mesma função. Ou seja, aqui estão os termos inconveniente, agressiva, irônica e simpática. Antipática, me desculpa. Então, estes termos aqui que foram enumerados, eles foram enumerados dizendo que é a mesma função sintática, tá bom? Ou seja, tem a mesma representatividade dentro de uma frase, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. Regra 2. Usa-se vírgula para separar aposto, ou seja, quando eu quero explicar a função da pessoa, quando eu quero dizer quem é aquela pessoa, a importância ou não daquela pessoa, isso chama-se aposto, tá? Então é um item que nós trazemos uma explicação, dizemos quem que é. Então, Fernanda Montenegro, vírgula, atriz talentosa, vírgula, recebeu homenagens da imprensa mundial. Né? Então, usa-se vírgula para separar estes itens, ok? Vamos para o próximo slide, para ver como... Vamos lá. Bom dia, senhor H. Maria, chame seu pai. Usa-se vírgula para separar o vocativo. O que é vocativo? Quando eu chamo a pessoa para dentro do meu discurso, tá? Então, olha lá. Bom dia, senhor H. Então, quando vocês forem escrever uma carta, principalmente, né, vocês vão respeitar esses limites que a carta nos dá, né? Nós vamos escrever dessa forma. Quando vocês forem escrever um e-mail, né, nós utilizamos essa forma aqui, ó. Bom dia, vírgula. Boa tarde, vírgula. Né? Boa noite, vírgula. Né? Regra 3. Então, usa-se vírgula para separar o vocativo. Como eu disse, vocativo é quando eu chamo uma pessoa para o meu discurso, né? Quando eu falo, por exemplo, Gabriele, vírgula, venha cá.
né? João, vírgula, venha cá. Né? Então, é vocativo, é quando eu chamo a pessoa para conversar, ou chamo a pessoa para o meu discurso. Tá bom? Vamos lá, para o próximo slide. Durante o carnaval, vírgula, na Bahia, vírgula, não choveu. Qual que é a regra número 4 para isso aí? Usa-se vírgula para separar os adjuntos adverbiais ou as locuções adverbiais deslocados. Com o tempo, nós vamos ver o que significa adjunto adverbial e os adjuntos adverbiais deslocados. Mas nesse caso aqui, ó, durante o carnaval, nós estamos falando do lugar. Podia ser Bahia, podia ser Belo Horizonte, podia ser Rio de Janeiro, Manaus, podia ser no meu bairro, né? Ali eu estou trazendo uma referência de lugar. Então, quando eu trago essa referência de lugar, eu separo essa referência de lugar entre vírgulas. Então, durante o carnaval, vírgula, na Bahia, vírgula, não choveu. Então, para essa regra, usa-se vírgula para separar essas terminologias, que a gente chama aqui, na língua portuguesa, de adjunto. Mas nós vamos ver isso mais para frente, com um pouquinho mais de calma, tá bom? Mariana sorria satisfeita. Então, satisfeita, Mariana sorria. Mariana, satisfeita, sorria. Ou seja, aonde essa parte satisfeita está, né? No caso ali, nós vamos chamar de predicativo do sujeito, ele também tem que vir entre vírgulas. O que é predicativo do sujeito? É uma qualidade do meu sujeito que vai estar lá no meu predicado. Mas nós também vamos ver isso quando nós estudarmos função sintática, tá bom? As orações, ok? Nós vamos falar sobre análise sintática, mas um pouquinho mais para frente. Nós vamos ter mais aulas falando sobre isso com mais tranquilidade. Então vamos mudar o slide? Vamos lá. Brasília, 10 de fevereiro de 1999, Rua do Ouro. Olha só, Brasília é um nome próprio, né? Tá logo em seguida dele nós temos uma vírgula. Por que nós vamos usar essas vírgulas? Porque usa-se vírgula entre nomes de lugar, data e número de endereço. Então, Brasília, vírgula, 10 de fevereiro de 1999, Rua do Ouro, vírgula. Então, usa-se vírgula entre nomes de lugar, data e número de endereço. Essa aqui é muito simples. Provavelmente, vocês quando estavam em séries anteriores, aprenderam a escrever cartas. Então, nas cartas, a professora já ensinava a vocês que sempre, vamos supor, você vai escrever uma carta lá, Belo Horizonte, vírgula, 27 de maio de 2020, vírgula, o ponto. Caro amigo Michael Cristiano, né? Então nós vamos aprender a colocar essas vírgulas sempre em determinados lugares com muita tranquilidade. Estas regrinhas que nós estamos passando para vocês vão acompanhar ela no momento que começarem a fazer as atividades. E aí eu peço que vocês tenham esse material em mão, que eu enviei aí para vocês, e façam pesquisas com calma, com tranquilidade, sentem para poder fazer essa atividade, porque só assim que nós vamos entender o uso da vírgula e só assim nós vamos também saber usar. Entender para saber usar, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Né? O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. A regra número 6, ela fala para nós que usa-se vírgula para separar palavras ou expressões explicativas. Tá? Então, todas as vezes que eu vou explicar alguma coisa, eu coloco essas terminologias explicativas entre vírgulas, tá? Para o outro entender daquilo que eu estou falando. Né? O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. Tá? Nós preferimos café e eles chá. Tá bom? Usa-se vírgula quando se omite um termo da oração. A gente chama de elipse o zeugma, né? Mas nós vamos falar disso aqui também com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de calma mais pra frente. Mas, olha só, nós preferimos café e eles chá, né? Então, nós omitimos o nós preferimos café na outra construção, tá bom? Então,
Vamos passar para o próximo slide. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula, ele indica uma pausa um pouco mais longa do que a vírgula. Ele tem algumas funções, né? Ele separa as partes que tenham orações já separadas por vírgulas. Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente, sem chapéu. Né? Então nós vemos que aqui, no momento em que eu falei com vocês, né, nesta marcação linguística aqui, ó, do ponto e vírgula, deu um espaço um pouco maior. Né? A minha frase ela necessita de um pouco mais de espaço, porque ali eu estou tentando acompanhar o pensamento de quem está me dizendo. Então não posso falar rapidamente essa frase, porque senão ela perde o completo sentido. Eu tenho que dar uma pausa um pouco maior, tá bom? Uma pausa um pouco mais longa do que uma vírgula. Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Há anos vivo sem nenhum destes abrigos e também, como toda gente, sem chapéu. Né? Vamos passar para o próximo slide. Retomando, né? A vírgula, então, ela separa em uma numeração. Né? A prova constará de A, um estudo do texto, B, 5 questões gramaticais contextualizadas, C, uma redação sobre o tema abordado. Então nós vemos que aqui nós temos a prova constará de um texto, né, ponto e vírgula, eu dou uma pausa um pouco maior, 5 questões gramaticais, uma pausa um pouco maior e uma redação sobre o tema abordado no texto. Ponto final. Bom? Vamos passar para o próximo item aí. Lembrando as questões relativas dos 2 pontos e as suas funções, né? Então vamos lá, os 2 pontos, eles introduzem a fala do discurso direto, como nós já sabemos, vocês já tiveram contato com as histórias nos anos anteriores, dentro da literatura, as professoras já explicaram isso para vocês, mas nós vamos retomar um pouquinho. A aeromoça disse, 2 pontos, ao discurso direto lá, marcado pela travessão, os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. Neste caso aqui, ó, a aeromoça disse, nós temos a voz do narrador, né? E embaixo o discurso direto, tá bom? Da aeromoça no caso. Introduzem uma citação. Diz Mônica Hector, em Manual de Semântica, a aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência. Quando a gente fala de citação direta, nós estamos querendo trazer a voz de outra pessoa para a minha fala, para o meu texto. Nós vamos aprender isso também com muita calma, com muita tranquilidade, tá bom? São textos aqui até semelhantes, porém com funções diferentes. Um introduz a fala num discurso direto, o outro traz um elemento de confirmação da fala daquilo que geralmente eu posso estar escrevendo em um texto, ou eu posso estar querendo trazer a voz ativa daquela pessoa para dentro do meu texto. Mas nós vamos ver isso com muita calma, tá bom? Vamos para o próximo slide. Lá. Então, para a gente dar aí mais uma pincelada no que nós estamos dizendo, introduzem uma explicação, ou seja, um resumo ou consequência do que se disse antes, né? Gol, o carro que menos desvaloriza no Brasil. Então nós vemos aí a questão dos 2 pontos também, né? Ele introduz uma explicação também, né? Um resumo ou uma consequência de algo que tem acontecendo dentro de um texto, dentro de um contexto, tá bom? Vamos continuar no próximo slide. E qual que é a função das reticências? Né? Mais conhecida aí por nós como 3 pontinhos. Né? A gente fica assim, poxa, a professora ensinou e tal, mas quando que eu vou usar as reticências? Então, nós vamos usar a reticência para
indicar o sentido, né, que vai além do que é dito. Roberta imaginou-se com Paulo, dois pontos, os dois em uma ilha comendo uvas, dando risadas. Né? Então há ali ainda uma longa história por detrás disso. Né? Ou seja, a história não termina ali, ela tem uma continuidade, porém deixa-se isso para a imaginação da pessoa. Tem um autor que eu gosto muito de trabalhar com ele, né, que chama Edgar Allan Poe. Poe, ele deixa isso muito, muito marcado nas suas crônicas lá, nas suas escritas, né, nas suas histórias. Né, ele sempre deixa para que o espectador, aquele que está lendo a sua obra, ele fique imaginando o que poderia ter acontecido, porém, ele termina a história e deixa tudo no nosso processo de criação. Então a gente fica muito curioso, né, por esse entendimento. Vamos lá. B, para indicar hesitação, no caso aí uma dúvida, né? E a prova, filho? Bem, a prova não foi muito bem, não. Né? Então, assim, para deixar uma dúvida no ar, vocês utilizam muito isso aí em argumentação, no processo de construção de argumentação, principalmente com seus pais. Né? A gente consegue observar isso aí. Você estava onde, filho? Estava ali. Né? Então, assim, tomar consciência disso, nós vamos trazendo essas questões para o texto e vai ficando muito mais simples na hora de a gente fazer a aplicabilidade dele. Tá bom? Então vamos passar para o próximo slide. Ok? Neste slide aqui agora, estamos tratando um pouquinho sobre os parênteses. Né? Qual que é a função dos parênteses? Vamos lá. Fazer comentários ou intercalações acessórias. Parênteses, todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvida. Eu acho. Né? Então a gente usa os parênteses também para trazer a voz de outras pessoas para dentro do nosso texto. Tá bom? Então, para fazer comentários ou intercalações acessórias. O que são essas intercalações acessórias? São quando eu trago outras vozes para junto do meu texto e aí, como nós já vimos no slide anterior, fala sobre citação, é mais ou menos a mesma ideia. Só que eu intercalo a voz. Como a voz não é minha, não sou eu que trouxe aquilo, eu trago uma voz de uma outra pessoa, eu coloco ela entre parênteses, né? Eu intercalo, tá bom? É uma fala aí acessória. Indicações bibliográficas, né? Mas quando a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Chico Buarque de Holanda. Né? Então, indicações bibliográficas. Né, em bibliografia. O que é bibliografia? São referências que nós vamos aprender a colocar no final dos nossos textos, tá? As referências bibliográficas. Então vamos lá. Nas indicações cênicas das peças de teatros. Vamos lá. Tomás é meu, tenho dito. Sampaio, pois não é. Não, senhor. Aí colocam lá. Agarraram ambos no leitão e puxaram cada um para seu lado. Então, a gente vê que essas marcações aqui entre parênteses, em peças cênicas, é para que nós tenhamos consciência daquilo que nós temos que fazer no teatro. Tá bom? Então, essa é uma das questões relativas aí aos parênteses. Vamos lá. As aspas, né? Vamos falar um pouquinho das aspas. Emprega-se aspas quando? Para indicar início e final de uma citação, como eu já disse anteriormente. Né? Então, o que é uma citação? Quando eu trago uma outra voz para o meu discurso. Então, nós temos lá, Deus ajuda quem cedo madruga. Todos nós já escutamos isso, todos nós às vezes falamos isso. Porém, não é uma fala original nossa. Eu trago isso de uma outra pessoa, de uma outra ideia, de uma outra particularidade. Então, quando não sou eu que falo, eu faço essa marcação entre aspas. Né? Amanhã de manhã, Deus vai ter o que fazer. Então, é só para a gente entender
a empregabilidade do uso da aspas. Para destacar alguma palavra do corpo do texto, seja por ironia, seja por tratar-se de um neologismo, estrangeirismo. Os anjinhos, né? A gente escuta muito isso aí. Ah, meu filho é um anjinho, né? Então, é uma marcação de ironia. Já estão prontos? O coffee break será às 15 horas, para marcar diálogo em substituição ao travessão. Aquela moça é da Rua Larga, perguntou Maria Alva. Né? Então, para marcar sentido de ironia, né? Para tratar-se de um neologismo. O que é neologismo? Neologismos são palavras que são criadas para substituir ou para acrescentar dentro da nossa própria língua. São novas palavras. No caso aqui, coffee break, né, que é uma parada para o café, que assim a gente pode dizer, isso significa que é uma palavra que não é da nossa língua, é um estrangeirismo, né? Então são marcações. Então, quando essas palavras que não são relativas às nossas línguas, elas geralmente vêm marcadas por aspas. Vamos lá, vamos continuar. Travessão, né? É empregado para indicar a fala, o começo ou o fim e a mudança de um interlocutor. Você não precisa de pílulas. Que pílulas? Essas para acalmar. Eu sou calma, disse Luciano no meio sorriso. Né? Então, marcações de pessoas diferentes dentro de uma mesma fala, dentro do mesmo discurso. Então, você não precisa de pílulas. Que pílulas? Então, a gente observa ali que são duas pessoas que estão conversando. Essas para acalmar. Né? Eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. Né? Então, a gente observa esses processos de marcação ali. Tá bom? Vamos lá. Para enfatizar expressões ou frases, foi poeta, sonhou e amou na vida. Impossível escrever o poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Carlos Drummond de Andrade, né? Em poesias completas. Bom? Vamos lá. Continuando aí para a gente acabar. 2.8, ponto de interrogação. Empregado em frases interrogativas diretas, né? Ei, todo mundo, épocas de festas natalinas, você já abraçou sua árvore de Natal hoje? Então, para fazer perguntas, né? Todas as vezes que eu quero perguntar diretamente, eu vou usar o ponto de interrogação. Essa marcação, ela é na escrita, porque na fala nós usamos a entonação, né? Então, nossa entonação na fala nos dá a ideia de como, se é uma pergunta ou se não é uma pergunta. Agora, na escrita, nós vamos ter que ter essas marcações, tá? Vamos lá. Ponto de exclamação é usado após interjeição ou uma frase exclamativa. Então, ela serve para expressar chateamento, emoções, ordem ou pedido. Tudo bem? Acho que essa parte nós não temos tanta dúvida. Vamos lá. E o ponto final, que ele é indicador de pausa máxima. É empregado no final do período simples, né? Ele chama de oração absoluta, ou de um período composto. Muito utilizado em textos publicitários como recurso estilístico, tá? Vamos. Então, nós finalizamos o nosso estudo falando um pouco sobre as pontuações que nós usamos no nosso dia a dia. Espero que tenha ajudado um pouco essa aula para vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim e estarei à disposição. Tudo bem? Muita paz para vocês. Muito obrigado. Até a próxima aula.